Olá, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É sempre muito bom poder estar aqui fazendo a nossa live semanal, agora aqui pelo canal do Ipojur. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eh, Vamos falar hoje sobre um tema que é muito interessante, um tema bastante. Eu diria que é um tema quase que eterno, um tema que a gente deve discutir, rediscutir sempre, não é verdade? Surgiu essa vontade de falar um pouco sobre esse tema, quando um grande amigo enviou pelo WhatsApp, né, enviou para mim uma foto, né, específica que eu vou comentar daqui a pouquinho. E justamente ele enviou para provocar a minha reflexão, né? Nós somos muito amigos. Acredito que daqui a pouco ele deve estar por aqui, né? O Luiz Serradella, não sei se ele vai estar no YouTube ou se ele vai estar na ou se vai estar aqui no Instagram. A Gisele estava dizendo o som tá ruim de novo, Gisele. Quem tiver então vendo aqui pelo Instagram, seria legal, por favor, dar esse feedback para gente. Como é que tá o som? O som tá muito ruim? Como é que tá esse som aí? A gente tentou fazer algumas modificações porque no YouTube tá legal, né? Mas no Instagram tá dando algum probleminha. Ah, então vou ter que fazer o seguinte: vamos ter que mexer aqui. Peço então desculpas, vou tentar novamente alterar. Deixa eu ver aqui se o som melhora. Vou até fazer umas coisas. O som tá abafado, é isso? Tá ruim o som? Então o Alexandre está aqui dizendo também que está ruim o som. Então peço que fiquem rapidamente, que vou entrar novamente. é, e aí acredito que já melhore um pouco o som. Só um minuto, por favor. Pronto. Só. Alexandre aqui me dando esse apoio. Deixa eu entrar aqui. Prontinho. Fazer uns pequenos ajustes. Pronto, acho que agora vai. Vamos ver aqui. Tem uns pequenos ajustes. Pronto, acho que agora vai. Pronto, voltei ao vivo aqui no Ipojur. Peço desculpas, agora acho que o som finalmente deve ter melhorado. Acredito eu, aqui no YouTube também. Fernando chegando, bacana. Um beijo para minha mãe, Cila Gomes Rodrigues, um beijo grande. Fernando, obrigado pela presença. Ana Paula, obrigado pela presença. Já que estamos aqui fazendo a nossa live agora pelo Ipojura Educacional. O João Santiago também entrando. Muito bacana. Obrigado, Fernando, Soraya, pessoal entrando devagarzinho. E como é que tá o som? O som melhorou? O som tá legal agora aqui no Instagram? Como é que tá aí? Quem puder dar um feedback é sempre muito bacana. Ah, Gisele. Gisele que tinha falado. Gisele foi a primeira a falar que estava ruim o som. A primeira a perceber lá. Gisele, como é que tá, Gisele? Melhorou? Diga para mim. Diga se melhorou. Agora tá bom. Que bom, fico feliz. Maravilha, maravilha.
E aí, como é que vocês estão? Agora tá ok, muito bom, obrigado, gente. E como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Como é que vocês estão com esse calorão aqui no Brasil? Esse calor que está aqui quase que matando a gente, né? Não está sendo fácil. E como eu estava falando, gente, o tema de hoje que é justamente saber se o que é certo hoje será o certo amanhã, ou se vai ser o errado amanhã, como vai ser isso, né? Portanto, surgiu, esse é um tema. Luana chegando, um beijo, meu amor, um beijo grande. Salles Vitor também chegando, Brian, bacana. Então, ah, esse tema é um tema recorrente, volta e meia nós discutimos por diversos motivos, e nessa semana surgiu novamente quando um querido amigo, Luiz Serradella, né, nós trabalhamos juntos, enfim, no escritório Rocha Caldeirão, e ele surgiu com essa questão, enviou uma foto, né, uma foto muito interessante, que era uma árvore de proporções colossais, né? Uma árvore que provavelmente com, sei lá, mais de 1000 anos, uma coisa absurda de tão antiga, e mostrava os, os madeireiros, né? Os lenhadores, com uma serra gigantesca, ficavam ridiculamente pequenos diante dessa árvore. E cortaram essa árvore. E botaram no chão uma árvore de mais de 1000 anos, talvez mais de 2000 anos. Foi ao chão. E veio a discussão, e eles comemorando, né, provavelmente talvez a árvore até hoje estivesse de pé se não fossem aqueles madeireiros, aqueles lenhadores incautos, né? O Noel chegando, Lícia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bom tê-los aqui. Quem mais chegando? A Maria também chegando, Maria Isa, seja bem-vinda. Então vem essa discussão, gente, que eu acho que é uma discussão que nós devemos sempre ponderar. Até porque uma das questões mais antigas na história da humanidade diz justamente respeito ao choque de culturas, mas não só de culturas de povos distintos, de culturas dentro do mesmo povo. Ou seja, o que nós chamamos de embate ou choque de gerações. Isso acontece de forma bastante corriqueira, aliás, né? Esse choque de gerações. Quem teve a oportunidade de ler, se não leia, uma das maiores obras já escritas na história da humanidade, que foi por Sófocles, né? Édipo Rei. E Édipo Rei é muito bacana a discussão que está por detrás, não é verdade, de toda essa história, essa tragédia, né, do Édipo, né, o que acontece com ele, né, enfim. Não tem jeito, vou ter que fazer aviso de spoiler, né, gente? Mas, resumidamente, né, ele se envolve num entrevero aí com seu pai, Laio, só que ele não sabia que era seu pai. E ele acaba por matar seu pai. Perdão. Ele desgraça pouco, é bobagem. O que vai acontecer com ele? Édipo acaba fazendo algumas coisas que não vou adiantar para vocês lerem, e ele acaba, então, se casando com sua mãe, que era Jocasta, né, rainha de Tebas. E ele se casa com sua mãe, tem filhos e tal. Aí depois disso vai vir toda a tragédia grega relacionada a isso. Mas por que eu mencionei isso? Porque quando falamos normalmente sobre o complexo de Édipo e tal, normalmente é a questão envolvendo mãe e filho. Só que, na verdade, na mitologia, a questão do Édipo principal começa com o pai. E muitos hoje, mitólogos, né, estudiosos da mitologia, vão dizer que, na verdade,
A tragédia representa um embate de gerações. O novo vindo com toda a força e vigor, para quê? Para destronar o velho, o que está ultrapassado. Né? Ou seja, é Édipo chegando com a força para destronar Laio, que seria essa a ideia central, e que depois se desenvolvem outras ideias, mas que essa seria a ideia central do mito de Édipo Rei, não é verdade? Mas então, por que eu estou falando sobre isso? Porque isso tem a ver com o que a gente vai discutir agora, que é o seguinte, gente. Nós falamos muito em crises de valores, nós falamos muito que os valores de outrora foram esquecidos e que hoje não se tem valores, ou que os valores estão muito diferentes aos valores que existiam, né, antigamente e tal. E aí vem, obviamente, a necessidade de ponderarmos, que é o seguinte: será que o que julgávamos certo anteriormente poderá, no futuro, vir a ser considerado errado, ou o oposto, o que era errado, será que pode um dia vir a se tornar certo? Alguns religiosos falam, né, que o que sempre foi certo será certo, o que sempre for errado será errado. Mas será mesmo? Será que é assim que funciona ou não? Isso a filosofia se debruça, podemos dizer, desde Sócrates, sobre essa discussão do que é certo e do que é errado. Aliás, essa talvez seja uma das maiores, se não a maior contribuição de Sócrates, que foi justamente colocar a discussão ética, a discussão da moralidade dentro da filosofia, né? A ética, a moralidade, até porque a palavra moral não existia nessa época. Moral é uma palavra que vai ser medieval, vem do latim mores. Ética surge primeiro como ethos, ou seja, a ideia de transmissão de cultura dos valores que eram caros a uma comunidade política de um determinado momento histórico. Mas então, desde Sócrates, vamos ter essa discussão e vamos chegar em Kant, passa por Aristóteles, obviamente, Agostinho fala também de questões morais, éticas, Tomás de Aquino, e chegamos, claro, até Kant, talvez um dos que melhor tenha produzido, né, no pensamento moderno e no pensamento contemporâneo. Vamos ter vários autores que discutem o pensamento ético, né? Peter Singer com a questão da ética dos animais, Margarida Combe e outros pensadores muito interessantes. Mas, enfim, então a primeira questão que devemos discutir, né, e refletir, diria eu, é a questão da moralidade e passagem do tempo. E nada mais ilustra a mudança do nosso entendimento e do que nós entendemos ser correto ou não, do que a ciência do direito. O direito é o melhor reflexo da mudança de posição que nós podemos ter, gente. Talvez um dos melhores exemplos seja relacionado às mulheres. Por quê? Vou dar um exemplo. Um dos crimes mais bárbaros, obviamente, que existem contra a mulher continua sendo o crime de estupro. Crime tão bárbaro que gera uma interessantíssima conclusão de pesquisas empíricas, onde mulheres perguntadas qual era o seu maior medo em relação à violência urbana, não falam o que os homens falam, que é justamente ser assassinado. Mas o primeiro crime é ser estuprada. Então, obviamente que é algo muito chocante para qualquer mulher. O direito penal, e só para ficarmos mesmo no Brasil, né? O direito penal brasileiro, ele considerava o crime de estupro como um crime contra a honra da mulher.
E o entendimento era tão hoje absurdo para nós que dizia o seguinte: que se o estuprador dissesse perante o juiz: estuprei mesmo, me arrependo e caso com a vítima. Sabe o que aconteceria, gente? Extinguia-se a punibilidade. O réu não seria preso porque ele violou a honra da mulher, mas aceitou se redimir, devolvendo-lhe a honra ao casar com ela. Agora você imagina a loucura: uma mulher casar com um homem que a estuprou. A total insanidade que era. Mas por que que era isso? Porque a ideia era de que o Código Penal pensava, né, o legislador, que era um crime contra a honra. Passando décadas e décadas, mudou-se, obviamente, a legislação e passou a ser, obviamente, um crime, uma violência física, e não uma violência contra a honra da mulher. E aí vem a questão: será que essas a Ana Paula está mencionando, né, o crime de sedução. É verdade, é verdade. Vários crimes, né? Outra também que tinha, por exemplo, o estupro marital não era considerado crime, né? Porque era direito do marido exigir a conjunção carnal. Então, o direito ele nos mostra que, com o avanço, quando eu digo avanço, não necessariamente, não há nenhum juízo de valor, de melhora ou de piora, apenas no sentido de caminhar com a história. Mas então o direito avança no tempo e vai, obviamente, sofrendo modificações bastante sensíveis. Bastante sensíveis. E aí vem a discussão: será que podemos afirmar, então, que os nossos antepassados estavam completamente errados? Foi um erro? Ou não? Eles talvez estivessem certos naquele momento histórico, mas hoje, obviamente, o momento mudou. E aí? O que a gente tem que pensar em relação a isso? Que o tempo passa, o tempo voa, né? Já dizia, os mais antigos vão se lembrar, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Isso é para quem já passou, obviamente, dos 40, porque Bamerindos não existe há uma penca de anos. Bamerindos virou um Unibanco, se eu não me engano, que virou nem sei qual banco mais. Então, isso é para quem tem mais de 40. Então, realmente, o tempo passa, o tempo voa, e a cultura muda. E a cultura muda. E essa é uma das questões que nós vamos discutir aqui. Bem, existem várias, né, teorias éticas para a gente discutir e trabalhar essa questão para tentar pensar sobre essas regras morais. Por exemplo, nesse caso que eu falei, que o meu amigo Luiz Serradella me mandou sobre esse corte da árvore. Ou seja, as violações ao meio ambiente eram vistas como algo corriqueiro, normal, natural e até necessário para o progresso. Era necessário para o progresso. E aí? Como é que a gente deve, então, se posicionar em relação a isso? Vamos discutir, vamos trabalhar nessa questão. Platão e Sócrates vão trabalhar, obviamente, vão falar também sobre a questão moral, sobre essa questão ética, mas quem melhor no mundo grego trabalha essa questão vai ser Aristóteles. Né? Aristóteles escreve talvez a sua principal obra, na minha opinião, a sua principal, que é a Ética Nicômaco, né? É a obra que deu maior, talvez, popularidade. Né? Ele tem também a Ética Eudemo, que é uma excelente obra, mas a que se popularizou foi a Ética a Nicômaco. E na Ética Nicômaco existiam duas ideias que andavam juntas e que seriam essenciais para a gente discutir esse assunto: virtude e habitualidade. As duas questões. Primeiro que Aristóteles já dizia o seguinte: olha, todos nós sabemos o que são ações virtuosas e ações não virtuosas. Então, por exemplo, quando uma pessoa pratica um crime,
Se você a polícia pegou uma pessoa que estava assaltando a outra. Quando você vai falar com o assaltante, ele não vai se dizer injustiçado. Ele vai simplesmente dizer: olha, realmente, eu estava praticando esse crime, e perdi, me pegaram, e, enfim, não consegui me livrar. Ele não está discutindo ética, não está discutindo moral, ele simplesmente está discutindo que foi pego e pronto, não está querendo discutir a essência dessa questão. Por quê? Porque ele sabe que essa ação que ele praticou não era uma ação virtuosa, e sim uma ação que era um vício. Então, para Aristóteles, todos nós temos uma, obviamente, tirando que não tem alguma racionalidade, enfim, mas de uma regra geral, todos nós sabemos quais são as ações virtuosas e quais são ações viciadas, quais são os vícios. E se praticamos esse vício, praticamos sabendo que estamos fazendo a coisa errada. Então, para Aristóteles, tão importante quanto você saber que o que você está fazendo é errado, né? É você não fazer. E mais, fazer o que é certo, ou seja, as virtudes com habitualidade. Isso é ser ético. Isso é agir de forma ética para Aristóteles. Justamente porque a finalidade da ética, qual é? Vai dizer Aristóteles. A causa eficiente vai ser qual? A felicidade, a nossa felicidade. Porque a felicidade ou a eudaimonia, a boa vida, só pode ser aferida quando? Ao final da nossa vida. Quando verificarmos se na maioria das nossas ações nós fomos virtuosos ou nossas ações foram viciadas. Só ao final é que vamos saber, gente. Só ao final. Então, essa foi fica conhecida como a ética da virtude, né? Uma ética muito relevante, muito importante. Mas podemos dizer que uma outra ética e de mesma envergadura, de mesma preocupação e uma preocupação sofisticada em relação com esse assunto, foi escrita por na época, cidadão da Prússia, né, hoje seria a Alemanha, que foi Immanuel Kant. Né? Immanuel Kant, nascido na cidade prussiana de Königsberg. E Kant disse o seguinte sobre a ética. Né? A grande preocupação do Kant era encontrar um sistema que fosse seguro para que a gente se pautasse em todas as nossas ações. Pautasse as nossas ações. Como eu sei se as minhas ações sempre serão éticas? Kant nos deu a resposta. Por mais que seja questionável, por mais que muitos a critiquem, ele deu uma resposta. E qual era a resposta? Bem, primeiro, ele idealiza a teoria dos imperativos. Então, vamos ter dois imperativos: o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O que é o imperativo hipotético? É exatamente qual ou quais as hipóteses para se alcançar um objetivo. Por exemplo, no caso que me motivou a discutir essa questão hoje, foi o caso do lenhador, ou os lenhadores, né, que cortaram uma árvore que provavelmente estava lá desde o tempo de Cristo. O que aconteceu? Qual era o imperativo para analisar essa ação deles de cortar essa árvore? O imperativo hipotético deles é: preciso levar lenha, eu sou lenhador. Logo, para eu levar lenha, eu preciso fazer o quê, gente? Simples, cortar árvores. Então, devo cortar todas as árvores ou devo escolher quais árvores vou cortar? Temos duas hipóteses. Qual dessa é a mais correta? E aí vamos analisar. No imperativo categórico, ele vai trazer a seguinte ideia, Kant, né?
na sua obra Metafísica dos Costumes, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Crítica da Razão Prática também. Ele vai dizer o seguinte: age de tal forma a qual a tua ação possa ser universalizável. Ou seja, se todo mundo fizer isso, qual o resultado que vai dar? Vai dar um resultado legal ou vai dar um resultado ruim? Para não só você, mas para a coletividade. Essa é a questão. Nesse caso, podemos universalizar o corte das árvores milenares porque elas são maiores e, portanto, darão mais madeira? Ou essa ação seria uma ação equivocada justamente por não poder ser universalizada? No meu entendimento, Kant diria: olha, não há dúvida de que cortar árvores milenares é errado se você pode cortar outras árvores que não sejam com essa história toda, tem essa relevância histórica toda, como as árvores milenares, na verdade. Essa ideia do Kant serviria para tudo. Por exemplo, o exemplo clássico que ele vai dar é a ideia da mentira, aonde mentir sempre será algo errado. Para ele não importa qual seja a mentira, mentir sempre será equivocado. Por quê? Porque não se pode universalizar a mentira. Porque não se pode, se todo mundo mentir, não se pode passar a achar que a mentira é o caminho correto. Porque se todo mundo mentir, ninguém mais acredita em absolutamente nada nem ninguém. E aí, se eu acabo com a confiança, eu simplesmente acabo com a vida em sociedade. Não dá para coadunar, obviamente, essas duas ideias, na verdade, não tem como. E Kant vai dizer, né, que há uma obrigatoriedade em falar a verdade. Na verdade, é uma relação intrínseca com a própria ideia de dignidade. Né? Kant vai trazer novamente essa ideia da dignidade da pessoa humana. Uma ideia que não é sua, é uma ideia que chega a ser anterior ao próprio Giovanni Pico della Mirandola, né? Um pensador, né? Renascentista, que acabam se atribuindo a ele, mas na verdade é um pouco mais antiga do que ele, mas acaba ganhando fama com ele. Quando ele escreve a sua obra, divulgando essa questão da dignidade da pessoa humana, na verdade? Isso, portanto, se torna muito, muito relevante essa questão para Kant, né? Então, é uma relação intrínseca, justamente porque é curioso, né? Porque o Kant, ele também, né, é um defensor da ideia de uma liberdade, claro, depois é uma liberdade que não é exatamente o que muitos pensam, né? Ou seja, ser livre para Kant não é o sinônimo de liberdade que a gente tem ou que vem a primeira na nossa mente. Né? Na nossa mente, a primeira coisa quando falamos de liberdade é o quê? É fazer qualquer coisa que me dê na telha. Qualquer coisa que eu queira. Eu quero isso, então eu faço. Isso é liberdade para a maioria das pessoas. Kant vai dizer: nananinanã. O que o Kant vai dizer então sobre liberdade? Não! Anote aí, pense, reflita nisso. Kant vai dizer: liberdade é fazer o que não se quer, é fazer o que não se gosta. Porque se você só faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos. E muitas das vezes você vai fazer o que você não quer, mas faz por quê? Porque sabe que é o correto. Você, por exemplo, não quer, sei lá, estudar para uma prova. Prefere passear. Realmente é muito mais divertido. Mas você sabe dos resultados funestos se você não estudar para a prova. Essa é a grande questão. Você sabe quais serão os resultados. Logo,
Qual ação pode ser universalizável ou universalizada? Sair para passear e ignorar a prova? Ou ir para a prova e estudar e deixar de lado momentaneamente o passeio? Kant vai dizer a segunda opção: estudar para ir bem numa prova. Essa sim poderá ser uma ação universalizável para Kant. Portanto, essa é algo para a gente refletir. Né? É curioso, só abrir um parênteses, eu me lembro que às vezes muitas pessoas querem basear, eu tive até uma orientanda de mestrado que queria basear a dissertação de mestrado dela, que versava sobre eutanásia e suicídio assistido, lá em Portugal, né? E queria basear e ter como marco teórico Kant. Só que tinha um grande problema. E ela queria usar exatamente a ideia de autonomia da vontade, ou seja, eu que sei o que é melhor para mim e tal. Só que tem um grande problema. A autonomia da vontade em Kant está relacionada com a razão, que está relacionada com a liberdade. E Kant vai dizer: suicídio sempre será errado. Se todo mundo que tiver problemas resolver se suicidar, talvez a humanidade fique sem gente suficiente, vai dizer Kant. Logo, suicídio sempre será um ato equivocado. E aí eu acabei mostrando para essa aluna que tem outro autor chamado, o escocês, empirista, chamado David Hume. Ele sim trabalha com a ideia do suicídio assistido, da eutanásia, enfim, não serem ruins. Né? Ele não trabalha exatamente isso, mas ele fala do suicídio em si. Então, é bom para a gente pensar, é bom para a gente refletir, né, e ter cuidado. Né? A aluna falou aqui, por isso o imperativo categórico permite que os indivíduos sejam livres, já que a vontade anterior à ação estaria determinada pela lei moral. Exatamente, exatamente. Você só é livre se obedece à razão. Se você não obedece à sua razão, você não é livre, você sim é dominado pelos seus instintos. Essa é a grande questão. Você é dominado pelos seus instintos. Obrigado. Obviamente, não é isso que Kant quer. Até porque a ideia de liberdade vai estar também atrelada à ideia de felicidade. E felicidade para Kant é o quê? É agir de forma racional. É, na maioria das ações, né? Agir sempre de forma racional. Essa vai ser sempre a ideia em Immanuel Kant, muito importante para a gente pensar, para a gente discutir. E como eu falei, será que o certo hoje é o errado amanhã, ou errado ontem pode ser o certo hoje? Por exemplo, casos muito complicados, bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Na época, Harry Truman afirmou que se ele não tivesse autorizado a bomba atômica, e sim a invasão do Japão por terra, céu e mar, provavelmente de 5 a 10 vezes mais pessoas teriam perdido suas vidas nessa invasão norte-americana ao território japonês. E aí? Então, para evitar isso, será que eu poderia dizer que jogar a bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki seriam ações corretas em termos éticos? Na época, o mundo ficou um pouco assustado, né? E
algumas pessoas defendendo, outras pessoas condenando o uso da bomba atômica. Aliás, um filme que eu recomendo, né, fortemente, talvez acho que foi o último filme que eu vi no cinema, mas a história do Oppenheimer, né? Então recomendo fortemente, um filme incrível, um filme muito interessante e que conta a história do pai, né, da bomba atômica, das bombas atômicas. Então essa é uma discussão que a gente tem que pensar. Nesse caso, Truman agiu certo ou agiu errado ao usar as bombas atômicas contra o Japão? Ele ganhou a guerra. Então, será que tudo é válido ou não? Né? Por exemplo, o Hamas acha, né, e realmente, né, parece ser, que Israel age de forma errada contra os cidadãos, especialmente da faixa de Gaza, mas não exclusivamente, né? Os palestinos como um todo. E por isso fizeram aquele atentado terrorista terrível numa festa, uma rave que ocorria em Israel. E, por outro lado, e, obviamente um ato de terrorismo, né? Por outro lado, Israel passa a bombardear, como foi noticiado nesses dias, também locais que, por tratados internacionais, seria crime de guerra, que seria a ideia de bombardear hospitais, né? Israel afirma que haveriam ali túneis e terroristas do Hamas escondidos. Independente disso, será que a gente pode entender que bombardear hospitais, mesmo que terroristas estejam lá, pode ser universalizável? Vai dizer Kant. Não, para Kant não. Mas Israel pode estar utilizando uma ética utilitarista perigosíssima e pode dizer o seguinte: ao matar, ao matar terroristas, eu evito que eles venham a assassinar um número muito maior de pessoas, mesmo que com sacrifício de alguns inocentes. Logo, é preferível salvar, então, o maior número possível de pessoas, mesmo que com sacrifício de alguns. Essa é a chamada ética utilitarista. Será que dá para defender essa postura, essa posição? É uma ética forte, muitos ainda defendem. Ela é muito forte, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, os países anglo-saxões. Ela ainda é muito forte. Só que, claro, ela nos traz alguns inconvenientes muito grandes. Uns inconvenientes realmente muito grandes. E tem uma aplicação no direito também muito forte, gente. Por exemplo, em relação a um contrato de barriga de aluguel. Uma mãe não pode ter filho, uma mulher. Ela sozinha, ou com seu marido, enfim, contrata uma outra mulher que é fértil, dá o dinheiro para ela, essa mulher será fecundada, provavelmente pelo sêmen do marido, né, ou de qualquer outro homem, e 9 meses depois ela vai entregar o seu recém-nascido para essa mulher em troca de dinheiro. Um contrato. No Brasil, esse contrato, obviamente, não seria válido. Por quê? Porque se estaria objetificando, tornando-a objeto essa mulher, e não pensando-a como um ser com dignidade. Logo, essa ação seria uma ação equivocada. Por quê? Porque eu não posso tratar como coisa as pessoas. Sempre que eu coisificar as pessoas, eu estarei agindo de forma equivocada. Essa é bem uma ideia kantiana.
Por outro lado, numa ética utilitarista, a ideia vai ser diferente. A ideia é: foi levada a felicidade a maior número possível de pessoas nesse caso? Sim. Todo mundo está feliz? Sim. Então eu, Estado, não vou me meter nessa querela. E ao não se meter, ele deixa que as próprias partes, digamos, quase que se regulem, né? Até porque não há uma determinação para que o contrato que será assinado pelas duas seja assim ou seja assado, mas apenas que obedeça às regras gerais da teoria do contrato, do direito internacional público e privado, e especialmente, claro, do direito constitucional. Portanto, é importante a gente discutir isso, porque a gente percebe como isso vai influenciar no nosso dia a dia. Influencia demais, gente. Influencia realmente demais. E são muitas das vezes escolhas, né, que nós devemos realizar. Por exemplo, muitos religiosos entendem que o aborto, por exemplo, é um ato completamente equivocado. Mas ao longo da história, o aborto já foi visto das formas mais variáveis possíveis. E ainda hoje, existem países que entendem o aborto como algo normal, natural, corriqueiro, que é um direito da mulher dispor do seu corpo. Portugal, Espanha, França, Alemanha, né? Os Estados Unidos até então, mas deu digamos, um meio passo atrás. Mesma coisa quando nós falamos de eutanásia, suicídio assistido. Alguns países autorizam, outros vedam por completo. Será que no futuro nós vamos olhar para essas discussões desses temas morais e vamos imaginar que nós aqui atrás, né, quando estivermos no futuro, agíamos errado e eles agora agem certo, ou não? Ou olham para cá, olharão para cá e dirão: nossa, como é que aqueles seres primitivos entendiam algo assim? O Peter Singer ele fala algo parecido quando ele fala na ética dos animais, especialmente na ideia de não comer carne, né? Ele fala exatamente que num futuro não muito distante iremos nos envergonhar da forma pela qual nós nos alimentamos de carne, diz Peter Singer, né? O João Santiago dizendo: para mim, acho covardia largar a bomba atômica na população civil, independente de tudo. Eu concordo com você. A Maristela, de fato, um horror, mas Israel não está agindo apenas para retalhar, né, o Hamas, e sim exterminar o povo palestino e avançar os seus territórios, mesmo matando crianças e mulheres inocentes. É uma acusação grave, Maristela. A gente não sabe direito, mas os generais e soldados israelenses estão praticando crimes de guerra. Eu, particularmente, não vejo como não entender dessa forma. Alguns atos são realmente indefensáveis, né? Realmente indefensáveis. Então, é algo que a gente vai ter que pensar. A cultura, ela muda ou não muda com o tempo? E se a resposta é sim, os valores mudam ou não mudam com o tempo? Será que os valores deveriam ser imutáveis para acompanhar a humanidade? É claro que existe um catálogo mínimo de direitos, né? Talvez o melhor exemplo disso seja os Dez Mandamentos. Praticamente todo mundo ocidental, praticamente então, todo mundo ocidental pensou o seu arcabouço jurídico, né,
a partir dos Dez Mandamentos. Eu acho que isso não há muita dúvida em relação a isso. Até hoje, boa parte dos Dez Mandamentos se torna, é ainda, né, a base efetiva do, do direito, né? Isso é muito interessante. Então, é algo que merece nossa reflexão. A Gisele, mais complicado ainda é pensar na teoria da dissonância cognitiva de Festinger, sim, sim, que apregou que nem sempre aquilo que eu acredito predispõe meu comportamento. Nada, absolutamente nada justifica essa matança. Nada. Ambos os lados estão errados. Concordo com você inteiramente, Maristela. O João Santiago, em determinados momentos na história, nem sempre a maioria estava correta. Por isso que Platão era contra, né, João? A, a democracia, né? Platão enxergava a democracia como uma ditadura da maioria. Por isso que o governo predileto dele era o governo do rei filósofo. Por quê? Justamente porque seria aquele ser mais iluminado, aquele ser mais capaz, iria governar, por exemplo, no caso Atenas. E quando ele percebesse que não mais era o mais capaz, o que ele ia fazer? Ele pega o chapéu dele e entrega e diz: não sou mais o mais capaz para governar a cidade. O mais capaz é o fulano. Chama para cá, fulano. Toma aqui a tua coroa de louros. É você que vai agora fazer essa administração, não é? Porque ele não tem apego ao poder. Ele quer fazer o melhor para a cidade-estado, mas ele não tem apego ao poder, não é? Então, é verdade, João. Nem sempre a maioria está certa. Por isso que as constituições contemporâneas consagram dispositivos para salvaguardar o direito das minorias, justamente para que maiorias passageiras não destruam as minorias, né? A Maristela, a história de Israel e os territórios árabes ocupados, desde 16 surge essa expansão. A Maristela, Cido Hannah Arendt, dureza impiedosa, concordo, gênero e grau, suspeito. Meu pós-doutorado foi nela, adoro Hannah Arendt. Então, ponto. A Loura dizendo: acredito que sim, a cultura de uma sociedade é moldada por uma verdade de fatos, incluindo valores, opiniões, tradições, tecnologia, mudanças sociais e eventos históricos. E tudo isso, né? Concordo com você, não. Tudo isso molda o nosso ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É essa historicidade. Quando Heidegger prova que, ou mostra, né, que nós somos Dasein, né? Nós somos o ser aí, o ser inserido no mundo, e não um ser metafísico, enfim. Ele nos dá uma nova chance de mostrarmos o quê? Que nós somos seres humanos, passíveis de erros. Nós não somos máquinas. E hoje sabemos que até as máquinas erram. Obviamente com uma probabilidade muito menor, mas elas erram também. Portanto, é importante a gente refletir sobre isso. Eu nunca me fujo, né, a dar minha opinião. Eu acredito que sim, que os valores morais e sociais eles evoluem com o passar do tempo. Isso até dentro da religião, por exemplo, o que era pecado para a Igreja Católica, hoje não é mais, né, em sua grande maioria. Portanto, até mesmo os pecados sofreram um decréscimo em algumas questões. E a tendência é ampliar mais, né? Essa é a grande verdade. A tendência é ampliar mais o número desses perdões a aqueles que praticam determinados pecados contra a igreja, né? Contra o céu, enfim. E outras religiões também são muito mais tolerantes,
Antes não se aceitava divórcio, hoje já se aceita. Filhos fora do casamento eram vistos como bastardos, hoje não há mais nenhuma distinção. Enfim, são muitas questões que o tempo nos mostrou que ou estávamos certos e continuamos, ou estávamos errados, demos um passo atrás e mudamos a nossa história de acordo com o atual pensamento. Perceberam, né, essa diferença, né, e como efetivamente as coisas mudam. Pantarreides e Heráclito, né? Tudo está, como é que eu posso dizer? Tudo está em perene fluxo, tudo está em movimento. Isso é importante. Mas vem aquela questão que esbarra muito com questões religiosas. Existem ou não, existem ou não valores ah, que devem ser vistos como eternos? Essa é uma questão que eu acho importante. Será? Kant vai entender que sim, né? E, por exemplo, não importa se na antiguidade entendíamos como sendo corretos. Kant vai dizer, azar, fazíamos errado, não façamos mais, né? Fazíamos errado. É porque a ideia em Kant sempre é trabalhar na ideia de 100%, né? Ou seja, ou é 100% correto ou é 100% certo. Portanto, se fazíamos no passado errado, estava errado, acabou. Não tinha muito essa questão para Kant, que é algo também é muito difícil, ele leva tudo muito a ferro e fogo, né? E às vezes na sociedade é um pouco mais complexo do que isso. Isso se dá, gente, porque Kant está sempre tá envolvido dentro de um pensamento mais tradicional, né? De um pensamento aonde se conseguiria, por exemplo, pensar a razão livre, livre da historicidade, livre do mundo, livre de tudo que acontece. A razão era algo tão perfeito, tão metafísico, desde Platão, desde Sócrates. Então, a razão estava onde? No mundo das ideias, gente. A razão habitava no mundo das ideias. Logo, ela era imutável. Kant não trabalha com essa visão, mas também trabalha com a ideia de uma imutabilidade da razão. E aí vem Heidegger e mostra que as coisas não são exatamente assim. O Nietzsche já fazia uma crítica feroz a, a, a Sócrates, Platão, a Kant e toda essa ideia. Justamente porque, enquanto eles acreditam nessa ideia dos valores universais, enfim, tudo para Nietzsche é meio fluido, né, gente? Tudo para Nietzsche passa, nada é fixo, nada pode ser homogeneizado, tudo é heterogêneo, cada um é um. Não é à toa que Nietzsche é o maior nome do chamado relativismo cultural, ou relativismo moral também. Porque nada é para todos. Cada um vai ter uma forma de se afetar sobre determinado assunto. E tudo bem, é assim que é a vida, porque cada um é um. Cada um é um. Só que, obviamente, isso torna a vida em sociedade praticamente impossível, salvo se todos adotassem essa mesma forma de pensar. Aí tudo bem, aí talvez dê certo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, isso tornaria a vida em sociedade praticamente impossível de acontecer. E por isso que alguns autores entendem a necessidade de um catálogo mínimo de regramentos, de direitos que estão, que estão sendo moldados através de valores que pairam acima desses e que encontram o seu fundamento neles.
né? Alguns vão chamar, hoje em dia, de forma mais contemporânea, né, como sendo os direitos humanos. Portanto, para eu analisar se uma ação é errada ou não, devo verificar, por exemplo, se ela viola as regras mais básicas dos direitos humanos. E parece que dá certo em grande medida. Por exemplo, quando pensamos, quando vemos, por exemplo, por mais que o Hamas possa reclamar de alguns excessos que Israel praticava contra palestinos, não há como fundamentar nem sustentar que exista o direito deles de fazerem o que fizeram com inocentes israelenses. Por outro lado, o ato de terrorismo praticado pelo Hamas não dá carta branca a Israel a praticar crimes de guerra. Mas por que isso? Por uma visão kantiana, não. Uma ideia mais contemporânea trabalha com uma visão mais soft do Kant. Ou seja, a existência de um catálogo mínimo, básico, mais enxuto, de direitos humanos. Eu diria que são aqueles direitos mais essenciais para a possibilidade de uma coexistência pacífica. São aqueles mais básicos. E, obviamente, que tanto um lado quanto o outro, só para pegar esse conflito atual, está violando, sem dúvida alguma, né, o que não faltam, e por isso que é muito curioso, e uma coisa que também deixa muito temeroso é justamente os resultados dessa guerra. Porque quando teve a guerra chamada Guerra dos Balcãs, né, que foi uma guerra talvez a mais sangrenta desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu, a ONU foi um verdadeiro fracasso. Fracasso. Não conseguiu resolver nada. Foi uma barbaridade que aconteceu. A barbárie. E o que a ONU e outros países fizeram logo após? Assinaram o Estatuto de Roma e criaram um Tribunal Penal Internacional. E julgaram, né, a partir de então, vários criminosos de guerra. E me parece que a ONU está indo para o mesmo caminho que aconteceu lá nos Balcãs. A participação da ONU nessa guerra Israel e Palestina tem sido um fracasso total. Não há outra palavra para dizer que não seja fracasso. Um fracasso a ONU. E a minha preocupação é o que será da ONU? O que será da ONU com o final da Segunda Guerra, com o final do conflito Israel e Palestina? Essa, para mim, é a grande preocupação. O que será da ONU com o final desse conflito? Isso se esse conflito ficar, obviamente, restrito a Israel e Palestina e não contaminar outros países do Oriente Médio. Então, o momento é muito, muito grave. Por isso que discutir ética, discutir moral, continua sendo essencial, né? Continua sendo importante. Por quê? Porque o direito, no caso, por exemplo, já que estamos tocando nesse assunto, o direito internacional, ele não nasce simplesmente de uma vontade metafísica dos partícipes. Ele nasce, na verdade, a partir do quê? De uma construção histórica. De uma construção histórica. Foram valores que foram sendo construídos, reconstruídos até chegar aos tempos atuais. Não é verdade? A Maristela dizendo quase uma indiferença prática e uma presença em palavras bonitas, o que dá ainda maior poder ao Estado bélico, é verdade. Mas isso já começou muito também no conflito Rússia e Ucrânia, né? Uma guerra de retórica com pouquíssima ação de outros países, né, que simplesmente ou lavaram as mãos ou simplesmente davam armas e munição para os ucranianos, sem uma preocupação maior de parar tudo, de buscar a paz.
Então, é um momento estranho, né? Eu sempre falo, esse é um momento realmente esquisito, né? Por isso que eu temo muito pela ONU, porque eu acho que a ONU fracassou, mas eu sempre penso ruim com ela, pior sem ela. Acho que a ONU precisa de uma repaginada, sem dúvida nenhuma que ela precisa de uma repaginada, mas eu temo, né, muito mais um mundo sem ONU, capenga, do jeito que está, né, do que um mundo sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de um organismo desse tamanho. E aí, obviamente, que esses valores que nós estamos falando simplesmente podem cair por terra. E aí, qual é o medo? O medo é uma construção que desde a antiguidade já se falava, mas que às vezes a humanidade esquece, que é, mesmo numa guerra, existem valores que devem ser preservados. Existem limites que não podem ser transpostos. Daí hoje um termo muito comum que se usa de crimes de guerra. Guerra não é sinônimo de vale tudo. Guerra não é sinônimo de barbárie. Existem tais valores. E repito, essa visão kantiana soft é uma visão que, se não é a melhor que poderia existir, é a melhor que existe no momento para essa nossa atual humanidade. É o que dá para fazer atualmente. E me parece que não tem muito como fugir disso, desse catálogo mínimo, que nem esse mínimo está sendo respeitado. Portanto, eu, Tiago, não tenho a menor dúvida de que os nossos valores são e continuarão sendo moldados, né, pelo contexto histórico, pela evolução. O que era errado ontem pode se tornar certo hoje, e o que era certo ontem pode se tornar errado hoje. Não acredito, de uma forma geral, nessa ideia de valores absolutamente universais, né? Mas sim fruto de uma eterna, lenta e gradual evolução dos seres humanos. Por isso que os direitos humanos eles são tão importantes, gente. Porque os direitos humanos eles nascem com cheiro. Ele tem cheiro de sangue, cheiro de suor, cheiro de lágrimas. Não nasceu de uma boa nova, nasceu sim da luta dos nossos antepassados para que hoje a gente pudesse gozar de alguns desses direitos, né? Sem dúvida nenhuma. Portanto, é algo que a gente tem que sempre se agarrar e não aceitar de forma alguma abrir mão de qualquer direito humano, seja para a gente, seja para o nosso próximo. Porque se a gente abre mão para um, pode ter certeza que um dia poderá chegar até nós e aí pode ser complicado, pode ser tarde demais, não é verdade? Portanto, hoje é o que temos, vamos nos agarrar então a esses valores, vamos lutar para que esses valores possam ser minimamente assegurados, minimamente defendidos. Até porque, quando não são, as vítimas normalmente são a parte mais fraca, ou seja, idosos, doentes, crianças, são normalmente a parte mais fraca de uma guerra. E hoje, com a tecnologia, a gente praticamente acompanha os conflitos em tempo real e vemos a barbárie entrar todo dia na nossa televisão, no nosso computador, no nosso celular. Então, queridos amigos e amigas, a ideia é trazer, né, essa, essa reflexão, né? Interessante que meu vídeo aqui sei lá por quê, mas o meu vídeo aqui no Instagram, acho que voltou aqui a ideia de que não pode passar de 1 hora, não sei que bicho deu, mas já estava também terminando. Fica aqui o meu abraço fraterno para todos, um carinho, né, para todos, que possamos então refletir. E aí sempre tem sugestão de leitura, né, sobre o tema. Leiam a Ética Nicômaco, leiam a Metafísica e a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant. São obras importantíssimas. Uma obra contemporânea que explica muito bem esses assuntos, um autor chamado James Rakels. Ele morreu e o seu filho, que é um nome parecido, agora eu não me lembro,
Está dando a continuidade, mas é James Rakels, Elementos de Filosofia Moral. Ele explica muito bem as principais teorias contemporâneas sobre a ética. É um livro que eu sempre recomendo, acho que vale muito a pena ler sobre esse assunto. Justamente por ser um assunto eterno e um assunto que, enquanto existir ser humano na Terra, vamos estar discutindo sobre o ethos, né? Sobre a ética, sobre a moralidade, sobre a história e como ela nos afeta e como nós afetamos o processo histórico. Gente, muito obrigado. Um excelente final de semana. Fiquem bem, se cuidem. Cuidado com o calor, já li que pelo menos o calor vai diminuir, né? Vai chegar aí uma frente fria. Acho que ninguém estava torcendo tanto quanto eu. Eu realmente tenho pavor de calor. Calor você tem que estar na praia, né? Você tem que trabalhar, pensar. Calor é algo realmente que não funciona. Então, um beijo grande, fiquem bem e até semana que vem. Tá bom, gente? Quem ainda não segue aqui o Impujura Educacional, nos siga, né? Clica aqui para acompanhar, para receber as notificações quando começa. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.